Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. Então hoje quem vai para o front é Fernando Silveira. Tenho o maior prazer em receber aqui nosso presidente hoje da ARP. Eu fiz aqui um resumo do que tu hoje assumiu para ti, né, Fernando? Eu vou precisar da tua ajuda um pouco e precisei escrever porque estou numa fase nebulosa. Né? Eu estava conversando aqui com o Fernando que a minha idade é uma idade que a Neva pega e não é Alzheimer, não é o alemão. Então vamos lá. O Fernando é sócio-diretor da Agência Integrada, uma parceira da Gamidia, então por isso está sendo o maior prazer estar aqui contigo. É VP do Sinapro hoje, é diretor de assuntos éticos da FENAPRO, que é a Federação Nacional das Agências de Publicidade, integra a diretoria do SEMP, que é o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, é corredor amador, é marido da Cris, é pai da Fernanda e do Antônio Henrique. Que eu colocaria isso até antes, né? Porque eu acho que a gente é isso antes de tudo, sempre, né? Sempre. Mas presidente da ARP nesse momento assumiu mais esse super desafio. E é um prazer estar falando mesmo contigo aqui, porque hoje tu é um cara que representa, eu diria que assim, se a gente tem o guarda-chuva, né, da propaganda, talvez tu seja um grande barracão, né? É muito maior do que isso, porque tá em muitas pontas, trabalhando a raiz do nosso negócio. Né, do nosso segmento. Então, Fernando, eu começo te perguntando uma coisa, uma pergunta infantil de escola, né, mas que eu adoro, que é assim, da onde vem e do que se alimenta o Fernando? Tá bem. Conta pra gente um pouco de ti. Tá, Ju, primeiro obrigado pelo convite, né, para estar aqui. Eu nasci em São Luís Gonzaga, que é uma cidade lá nas Missões, pertinho da Argentina, enfim, distante daqui pra caramba. Me criei em Santa Rosa. Meu pai e minha mãe foram para lá. Meu pai foi trabalhar. Meu pai foi um executivo executivo de empresas. Mas eu vim a Porto Alegre para estudar, para fazer engenharia civil. Então, eu cheguei aqui com 18 anos. Antes disso, eu fui menor estagiário do Banco do Brasil por eu sempre brinco, né? Eu queria algumas coisas e meu pai, essas coisas que tinham valor, meu pai me desafiava. Então faz tal coisa. Então, não sei, então vai trabalhar. E eu dei um jeito de trabalhar. E comecei com 14 anos. Hoje dizer isso, não imagina, trabalhar com 14 anos hoje em dia, né? Não pode. Para mim foi maravilhoso. Hoje a vida deles não tem sofrimento, tal sofrimento. De alguns, assim, trabalhei no Banco do Brasil, aprendi no Banco do Brasil a operar Telex por conta de uma ausência, e aí que eu entro na história da comunicação, né, de chamar outra pessoa, porque, de certa forma, eu convivi muito com a timidez, né, eu brinco assim, tu sabe quando alguém é tímido, quando ele chega num local, numa loja, e tem medo de entrar nessa loja para perguntar sobre uma roupa. Se aquela roupa tem outra cor e tal. E se entra, quando enfrenta esse medo, tem
mais medo ainda de negar pro vendedor que não vai Pegar levar aquela compra. roupa. Então, eu sou uma pessoa tímida. Para mim, assim, pro meu nível, Que é difícil sustentar o básico ali, né? Que é o do, querer ou não querer, né? da tua liberdade. É. Né? Então, E tu assim, era um homem de... daí eu vesti me vesti em algumas máscaras, assim, eu vou bagunçar tal coisa, vou fazer isso, fazer aquilo, para poder superar. Quando vim a Porto Alegre para fazer engenharia civil, que é uma formação mais silenciosa, né? Uma formação mais de cálculo, durou 4 semestres. Mais individual. Mas tu é um Isolada. engenheiro, né? Uhum. E um professor Moeira, na PUC, me disse que as perguntas que eu fazia lá não eram perguntas de engenheiro. E me recomendou ir à Famex e conversar com outro Moeira que tinha lá, o Marino. Grande Marino, depois foi meu chefe na Símbolo. E para eu conhecer a comunicação, porque ele entendia que o perfil não era adequado. Nesse momento eu fazia cálculo, não ia mal em geometria analítica, não ia mal em engenharia. Eu fazia engenharia, mas não acho que talvez naquela cadeira, com aquele professor, eu me sentia à vontade para fazer algumas perguntas que ele entendeu que não encaixava. E aí entrei na Famecos e aí rapidamente fui atrás de estágio e fui tocar a vida e enfim. Então, eu venho de São Luís, passo por Santa Rosa, passo pela engenharia Para chegar na comunicação. chegar na comunicação. E do que se alimenta? Porque é um cara que eu te acompanho, né, há um tempo, e tu é publicamente um atleta amador, é um cara que trabalha corpo e mente, enfim, que traz a saúde para o teu trabalho, para o teu dia a dia. Eu me alimentei muito mal, boa parte da minha vida, tá? Aí reencontrei a Cristiane, que é minha esposa, e desse momento em diante a alimentação mudou, porque ela é endócrino, né? Endócrino pediatra. Sim. E não é impossível morar com endócrino sem fazer a coisa certa. Mas mudei a ponto de dizer assim, eu prefiro água com gás, eu adoro um churrasco, mas eu prefiro coisas um pouquinho mais saudáveis, assim. Não que um X-Bacon não tenha seu valor. Tem, óbvio que tem. Mas uma coisa é construído, um hábito construído de família, né? Por conta dela. Isso. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu não tomo refrigerante nenhum refrigerante a minha filha vai fazer 17 anos. Então, e tenho certeza que eu tenho 54 anos sem nenhum remédio. Não acordo e tenho que tomar remédios. Porque Desculpa, quantos anos? 54. O que faz o esporte na vida, né? O cuidado. Acho que o cuidado tá super bem. Não, eu queria te perguntar um pouco assim, o que tem, quem é esse cara por trás do diretor e presidente de entidade e de uma agência de publicidade que a gente sabe como é que é a vida do publicitário hoje, é um estresse, a gente não tem hora, tem desafios de prazo, tem desafios econômicos, tem desafios de mudança de conceito do próprio segmento, né? Que eu acho que a gente está vivendo isso de uma forma muito forte. O que causa todo um estresse, né? E quem é esse cara atrás disso tudo? Porque tu pegaste muitas coisas, né? Tu tem muitas coisas na tua mão hoje. Por trás, como é que tu te enxerga? Assim, ó, eu vou na apresentação, tu dissesse, Fernando, VP aqui, ali, tal. E aí dissesse, marido da Cristiane, da Cris, pai da Fernanda, do Antônio. Tá. Tudo isso tá perfeito. Mas eu coloco uma coisa a mais nisso, assim, que não é uma descoberta, mas que é uma retomada, assim. Eu gosto de ter muita fé. Então tu vai na igreja todos os dias? Não é isso. E é cristão? Totalmente. Não, assim, poderia ficar falando, poderia dar outro podcast, tá? Mas eu sou cristão, sou católico, mas antes de ser católico, sou cristão. Não, acho que esse é o ponto importante. E mesmo para quem não é cristão, eu gosto de ter boas conversas se acredita em Deus. Se acredita em alguma coisa maior
do que a nossa presença aqui por estar aqui, né? Que as coisas são composição química somente, assim. Não, tem alguma coisa, né, além disso. A Então, gente pode fazer um podcast disso, porque eu estudei muito isso. eu E isso já é maior do que, né? eu A sempre, questão espiritual já está comprovado, né? Que eu a sempre brinco assim, ciência ó, não explica algumas coisas. tu vai ter 4 pontas que seguram a tua vida, né? A fé, né? Tu tem que ter uma fé, a tua família. E aí, quando eu falo família, a família tem várias divisões, né? A gente entra numa família, a gente. Vou falar do meu jeito de falar, como eu falo em casa, como eu falo para as pessoas, tá? Então, Deus entrega aquele bebê, ele confia a um casal para que esse casal cuide daquele bebê, cuide daquele filho dele. Então, a gente, quando tem filhos, a gente nada mais é do que fiel depositário de um filho de Deus. E esse é o compromisso maior do que ser pai ou mãe, inclusive. Bom, quando ele entrega, a gente tem uma primeira família, né? Sim, a responsabilidade não é só com o filho, a responsabilidade é com O teu compromisso o teu com compromisso com Deus, né? Deus. Sim. Depois disso, a gente vai crescendo e vai vivendo e vai formar outra família. E é engraçado, porque a tua família, a primeira família é a principal, e de repente ela fica secundária, porque tu passa a ter uma outra relação e ter filhos. Então tu passa a ter um compromisso maior, né? Então a gente tem, e assume uma outra família, porque o teu parceiro ou parceira te trazem outra família, e de repente teus filhos começam a namorar e caso vem outras famílias, né? Mas para mim, quando eu falo família, é essa, a família que a gente constitui e aquela família de onde a gente veio. Isso, para mim, a soma disso é a família. Então, fé, família, princípios bem definidos. Acho que a gente precisa ter alguns princípios que vêm da família, que vêm da fé, vai somando, né? E, por fim, eu acho que o trabalho é onde a gente consegue e deve entregar essas outras 3 pontas. Se a gente estiver trabalhando numa coisa que não entrega nenhuma, não consegue entregar as 3 ou nenhuma delas, tá errado o teu trabalho. Então, dentro do meu trabalho está lá a minha fé. Quando eu falo minha fé, eu não digo que as pessoas lá têm que rezar o Pai Nosso toda manhã. Não, não é Mas isso. fica claro o teu valor, são vigas tuas. Para todo mundo. Eu torno isso claro, assim. Não tem quem não perceba, assim. A tua família deixa claro a quem tu pertence, né? E quem depende de ti, depende no sentido de relação afetiva. E a tua formação, né? Os seus princípios. Eu acho que esse é um ponto, princípio num sentido bem amplo, e ao mesmo tempo, quanto mais amplo, a gente mais encontra o centro dele, né? Ele pode ser bem reduzido, né? Para mim é isso, assim, a concepção. Então, quando alguém diz assim, o que tu és? Eu sou publicitário, eu sou engenheiro. Tem profissões que começam, né? O cara é Juliana da Silveira a vida inteira, de repente se forma em alguma coisa e vira doutora Juliana, engenheiro. Não, né? Ok, por prática se usa, mas não, a gente não pode deixar isso tomar conta da vida, né? Sim. A vida da gente é maior do que qualquer título. Então, para mim, o resumo é esse, assim. Eu tenho uma pergunta para te fazer sobre a publicidade, mas eu quero antes, para não perder esse fio que tu está me trazendo, de que forma tu entende que esses teus valores, família, a espiritualidade, né, a forma como tu lida hoje com a fé e os teus valores, como é que tu acha que isso reverbera tanto dentro da Integrada, que é o teu negócio, e as famílias e as pessoas que estão envolvidas com o teu negócio diretamente, quanto nas entidades que hoje tu representa? Porque esse cara com esses valores, com essas características que vem antes de tudo isso, de todo o teu currículo, é esse cara que toma as decisões e as direções, tanto do segmento quanto da Integrada. Como é que tu acha que isso reverbera? Eu não. Tuas pessoas, as pessoas que tu escuta, Eu as acho pessoas que estão que na tua volta, a própria ARP. eu acho que acontece ao natural, entende? A gente acaba tendo em volta da gente pessoas com alguma coisa que conecte nesse sentido. Elas podem até estarem negando, não estar, mas tem alguma coisa que conecta.
Na diretoria da ARP tem pessoas de diferentes perfis, assim, e todas muito bacanas. Eu não tenho, até agora, assim, eu não tenho o que dizer das pessoas que colaboram com a ARP, né? Talvez alguém vai me dizer assim, mas tu é católica, alguém é lá da outra, crê em outra coisa, alguém que não quer ter filhos, seja lá o que for, né? Seja qual dessas diferenças aí que eu apontei como bases que tenha comigo. Mas tem alguma coisa que nos aproxima, né? E esse alguma coisa eu atribuo, se eu estou como a liderança, eu atribuo algum desses polos, desses 4 polos, né? Se conectar comigo por um deles, já é um bom começo. E de que forma assim, tu acha que esses valores dão cara para a ARP e para as demais entidades que hoje Eu acho que o tem primeiro presença? ponto, assim, ó, O que mudou, por exemplo, na ARP, quando a gente olha a saída do último, a entrada tua com os teus valores, com esses pilares, né? eu acho que nesse caso é o desinteresse em estar ali. Assim, não é uma coisa assim. Obviamente que a gente pensa, um dia eu posso ajudar, mas se seria como diretor, presidente ou como associado, que eu sou da ARC há muito tempo, né? Como pessoa jurídica, como pessoa física, porque sempre achei que as entidades estavam ali para colaborar, né? Eu acho que essa coisa assim mais tranquila de enxergar, e o dia que tem a oportunidade de dizer eu gostaria de fazer desta forma, as coisas. Eu vou te dar um exemplo assim. Eu comecei essa entrada por um grupo chamado GMPA, Grupo das Médias e Pequenas Agências. Era um grupo formado por pessoas muito legais, o Jairo da Compacta, o Rodrigo Rei da Conjunto, o Cris da Super, que a Super já não está mais no mercado, o Max, que era da Vega, puxa, o Caco estava numa agência, o Caco que é da ICFL. Enfim, era um grupo de pessoas que não se viam atendidos pelas entidades. Não se viam, se não encontravam espaço. E a gente começou a conversar, marcava jantares, batia papo, ia na sede de um do outro. E um belo dia, por algum motivo, isso ganhou alguma forma. Tem uns caras aí que estão tratando isso. Lembro, foi num convite para uma Semana Farroupilha, a gente foi falar no piquete do SBT. Uhum. Foi falar sobre isso, assim, a gente comentou com outras agências, convidando outras agências. Isso ganhou um espaço. E então o Delmar Gentil, que era da 10, que era o presidente do Sinapro, convidou o presidente da BAP, Miguel De Luca, e o Fábio Bernardi, então presidente da ARC, para conversar, para dizer onde é que a gente acomoda esses caras aqui, né? E eu me lembro que nessa conversa eu falei de 2 pontos para eles, técnicos, profissionais, assim, que o KNAI de agência de propaganda era muito caro, ele pagava um tributo muito alto na nota fiscal comparado com os novos concorrentes, naquele momento novos concorrentes, que eram as agências digitais, né? E que a contratação dos profissionais também era mais cara, porque a gente pagava mais, o salário normativo era mais alto. Uma questão técnica, que eles não tinham prestado atenção. Foi automática a minha entrada a minha representação das médias e pequenas no Sinap. Porque havia uma vaga do Laírson Kunzler, que teve aquela a perda dele, um assalto e tal. Eu acabei entrando naquela vaga. Eu fiquei 2 anos como diretor, e aí, do trabalho lá dentro, eu acabei me tornando presidente num convite do Delmar e do Alexandre Skorvolski. Mas eu nunca disse que eu queria ser. Eu acho que isso é uma característica que pula de ti, né? Que tu és um líder silencioso, né? Eu gosto. Eu vou usar um atributo, sim, né? Ou um não atributo, na verdade, para negativar uma coisa em ti, mas não existe, não é um diretor ou presidente que exibe Isso. esse lugar, né? Ou este poder de liderança, ou este direito, né? Que hoje tu tem adquirido através das instituições. Então isso é uma coisa muito tua, assim. Isso eu acho que passa. É um cara simples nesse Até traquejo. até me cobram esse. Imagino, Por que tu não porque faz um tal pouco coisa? da propaganda né? Eu acho que a propaganda Isso. quase pede, né, que Isso. seja uma pessoa assim, que dê essa proporcionalidade às coisas, né, como é que é, essa projeção, mas que tu traz isso. Eu acho que isso é muito cristão.
né? Isso já é uma coisa que eu acho que tem a ver com o teu valor, né? E aí eu te pergunto uma coisa que estava aqui para mim, e era uma curiosidade, porque tu tinha me comentado da questão de ter passado pela engenharia e ter parado na publicidade. E aí tu, de repente, além da publicidade, tu para também nas entidades que têm, enfim, que regulam o segmento de alguma forma, né? Que constroem esse ecossistema, né? De uma forma que tu vem buscando saúde para esse ecossistema de várias formas. Isso foi uma escolha quando tu pensou assim, quando tu estava lá na questão da engenharia e mudar, então ser publicitário e embarcar dessa forma, de uma forma tão profunda, quando tu também estende essa barraca, né, para suportar o segmento de uma forma tão ampla. Acho que ser publicitário foi uma decisão, assim, foi interessante porque quando eu fui até a Famex e fiz uma aula lá dentro, invadi uma aula e assisti uma aula escondidinho, assim, eu vi uma coisa legal. Era um clima, eu não sei como é que é hoje a Famex, mas era Eu um estudei clima, lá, né? Era Havaianas, um violãozinho, era uma muito, coisinha, era uma delícia de faculdade, né? Ela seduzia. assim, era divertido, tudo, o Xerox era divertido, Exato. tudo era divertido. Acho que diversão era o nome para essa... E era um clima completamente diferente daquele da engenharia, que era um pouco mais pesado, assim, e incrivelmente mais competitivo do que o da Famex. Acho que quando eu vi aquilo, eu achei legal, assim, fui seduzido por aquele momento. Mas eu achei muito mais interessante, aí eu conto uma história que eu fui fazer minha matrícula, tu pegasse a PUC fazendo matrícula no papelzinho, tá. Então, no papelzinho quem fala sobre isso denuncia a idade. Então eu tive que ir num sábado. A gente ligava no telefone aqui, né? Isso, exatamente. Mostra para alguns de 12 anos, isso não entende o que é. E tem que esperar e tá ocupado, enfim. Eu fui fazer a matrícula em papelzinho e meu pai foi junto. E aí a gente estacionou o carro ali na PUC. A gente começou a caminhar para ir. Ele me fez uma pergunta que eu nunca mais esqueci. Ele disse: tu trancou a engenharia? Ele falou. E eu já estava fazendo estágio na Martins Andrade. Tu trancou a engenharia mesmo? Tranquei, senão eu não consigo, né, cara? Vou de uma coisa ou outra. E fazendo mais cadeiras do que o normal, assim, para poder terminar logo. Também tem mais essa. Entrei, entendi o contexto, que eu vou encerrar esse negócio o mais rápido possível. Já tinha um estágio, né? Já tinha entendido como funcionava o negócio. Sim. E aí ele me olhou e disse: tá, mas e esse estágio, como é que tu tá? Eu disse: pois tu acredita que eu descobri que eles me pagam? Porque eu tinha entrado no estágio e achei que era um estágio dado, que tu ia lá pra Sim, pra aprender. O Thiago contou aqui que se ganhava 2 notas de 50 no estágio na época, que era isso, que a gente se ganhava alguma coisa, né? Porque tinha muito estágio. Acho que exploraram o Thiago. Tinha muito estágio gratuito na publicidade. Eu sou né? Eu sou da área e fiz estágio em agência. Esse estágio da Martins era do Publicidade Futuro, que era um baita projeto. Ele pagava meio salário mínimo para te ficar 5 horas, ou 4, 5 horas dentro da agência. Era muito legal. E tu passava por todas as áreas. Eu passei por todas as áreas, caí na besteira de botar planejamento no início, me colocaram no planejamento, me levaram lá para o centro para fazer uma pesquisa sobre raspadinho. Eu fiquei 3 dias lá, voltei e disse: ó, eu não quero mais ouvir falar nisso aqui, se eu precisar sair, eu saio. E aí um diretor de criação de lá, que tinha visto algumas coisas que eu havia feito, assim, não, vem aqui, fica aqui um pouquinho. E criação hoje, tu trabalha na criação? Não. Eu comecei na criação como redator e saí quando vi que montei agência e tal. Quando eu vi que eu nunca seria aqueles caras que eu idealizei, eu disse: então vou fazer a direção dos negócios. E não seria porque pelo interesse esse na parte mais de organização? Eu defendo uma coisa, assim, para qualquer negócio, tá? O melhor vendedor do negócio é quem já trabalhou no negócio. Entende? Eu acho que vender, às vezes demonizo a história de vender, né? Demonizo. Eu tô me corrigindo para não usar esse tipo de palavra, tá? Então, tem uma outra que diz por não sei o que lá, eu tô tentando, mas eu vou chegar lá. Falam mal dos vendedores, né? Eu acho o cara que sabe vender, eu acho incrível, mas boa parte do cara saber vender, ele tem que saber fazer. Não significa que ele vá fazer o trabalho propriamente dito, mas ele tem que saber. Então, as empresas de engenharia complexa, elas geralmente têm na área comercial um cara que foi da engenharia, porque ele sabe aquele processo todo. Acho isso muito interessante.
eu acho que dentro das agências fica melhor falar sobre mídia quem já fez mídia. Falar sobre produção quem já fez produção. Falar sobre o processo criativo, o planejamento, quem é de criação e planejamento. Eu acho isso. Ser atendimento experiente, óbvio que ele vive isso e aprende com tudo isso. Mas eu acho que ter trabalhado, ter virado noite, ter se esforçado, ter aprovado uma campanha legal, ter pego um briefing ruim, ter transformado ele, ter pego um briefing bom e ter se questionado É se fez melhor. vivência, né? É vivência. Experienciar mesmo Quando eu me dei o dia a dia. quando eu me dei conta, bom, isso fechou com... Eu tive um sócio, a Integrada tem 25 anos, né? Eu tive um sócio por 11 anos. Então, quando a gente desfez a sociedade, e ele sempre foi a linha de frente, eu tive que sair lá de trás e vir para frente. De novo, o tímido ter que, né, ir no cliente sozinho e defender alguma coisa. E aí ali eu me dei conta que era melhor ser redator, ser criativo, diretor de criação, já não me ajudava mais no negócio. Então eu abri mão, coloquei alguém para fazer essa parte e fui para a linha de frente. Também porque eu disse, eu nunca vou ser como o Eugênio Morali. E tu conhece o teu negócio, né? Então tu é o cara para fazer isso hoje. Eu digo assim, eu olho, vejo o trabalho do criativo, dos criativos, assim, vejo coisas incríveis. Não sinto mais vontade de dizer eu teria feito assim o assado, a não ser que eu seja chamado, que eu esteja no trabalho dessa forma. Eu iria por aqui, eu iria por ali e tal. Mas eu acho incrível o trabalho que fazem, eu acho incrível. Eu gostaria muito, acho que a gente está chegando numa fase de retomada do processo criativo. Isso em todas as agências, todos os negócios. Vou arriscar te dizer assim que aí, sei lá, 5 anos a gente vai ver a revalorização das agências de uma forma muito grande, como processo criativo, como processo pensado. É perceptível isso, é perceptível já grandes marcas fazerem esse movimento, né? Teve aquela coisa da House, navegou, a gente já chegou num reequilíbrio e a caminhada para que o processo de entendimento, de planejamento, de criação seja das agências. Eu tenho um amigo engenheiro que fala que a vida é uma senoide. Eu concordo muito com isso. Acho que isso define muita coisa de tempo, né? De como as coisas acontecem, que a gente vai e volta, né? Nas tendências, na forma de fazer as coisas. Quando a gente vê, a gente está reproduzindo uma coisa da época lá de trás. Acho que isso tem muito a ver. E quando eu olho hoje para a publicidade, eu entendo que se criou tantas ferramentas para facilitar, inclusive a inteligência artificial, né? Como enfim, uma nova arma, né? Que a gente tem aí na mão. Mas se criou tanta coisa que se criou junto disso uma ideia, uma crença de que qualquer um pode fazer, né? Que é o tal do, pegando um exemplo bem, que eu acho que é bem típico, vamos fazer uma apresentação no Canvas. Todo mundo sabe fazer uma apresentação no Canvas. Só que, considerando esse conceito, que eu acho que as coisas são assim mesmo, a criação ela é muito maior do que isso, né? O AI, hoje tu lança uma ideia no AI, o AI pode te trazer algumas coisas, mas na verdade precisa desse corpo, que é o corpo que vive a experiência da imaginação e que cola vários conceitos vividos, estudados, briefing recebido, vivência de equipe, atenção, né? A fala do time, a fala das pessoas na rua, para que tu possa conectar essas pontas, né? E acho que isso não é qualquer um que faz. E aí tu vai entender que no fim o resto eu acho que a inteligência artificial, tive essa conversa esses tempos com uma pessoa da área também, que ela vai ser uma excelente ferramenta para nossa geração que sabe fazer. Que a geração que está chegando aí, que acha que lança na inteligência artificial e o negócio vem pronto, essa pessoa não sabe fazer, ela vai copiar, parafrasear a inteligência artificial e aí nós vamos ter um monte de ideias iguais. A gente sai do criativo. Por isso que talvez nessa senoide eu fico imaginando que a gente volte de novo a criar, porque sim, vai precisar do conhecimento e como é que se diz, da bagagem desse pessoal, né? Assim, essa expertise. Sobre com todo cuidado em falar hoje, porque pode mudar completamente amanhã, né?
Tudo pode mudar, Eu né? tava falando que quando a gente começou a mexer na internet, o buscador era Yahoo, né? Tinha um uau, tinha umas coisas assim. E ninguém falava em Google. Hoje já questiona o Google. Agora, hoje eu tava lendo uma matéria, esses dias eu tava lendo uma matéria que o Wikipédia teve uma queda de... Tá tendo uma queda de consultas. De consultas. Tá. Porque as pessoas estão perguntando pra IA. Tá. Beleza, e a IA tá indo lá no Wikipédia para buscar. Beleza. Então, tá, vamos supor que daqui a um tempo não exista mais nem Wikipédia, nem... Neste momento, definir as coisas é como dizer que era Yahoo. Era Yahoo. Era Netscape, né, o navegador. O que eu vejo assim, ó, como eu tenho um público aqui 40 a mais, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Não pode ter, vai 40 a mais. Não. Tem 40 mais bastante. É. Nossos colegas e amigos estarão aqui assistindo. Os redatores de prompt, né? A gente vai se tornar redator de prompt. Mas para fazer a redação do prompt correta, a gente vai ter que ter conhecimento. E esse veio da experiência. Vem da experiência. Mas vem de uma outra coisa que para mim é mais importante do como vou escrever isso, ou como vou ditar isso. É como eu entendi o que eu preciso. E isso depende de experiência. Se perguntar para qualquer relação entre cliente, agência, veículo e tal, o que o cliente está querendo dizer dentro do ponto situacional dele. Porque ele te chama e diz assim, não estou vendendo. Tá, é uma informação, não estou vendendo. O que pode fazer? Ele diz, dá desconto, dá isso. Não estou vendendo, não quero dar desconto, não quero isso, mas eu tenho uma solução por aqui, por ali. E aí conseguir fazer toda a compreensão, mergulhar na história dele, para daí poder trazer para dentro da agência, estruturar e jogar na ferramenta. Ou no agente. Então né? precisa, olha o caminho todo que tem antes. Que é humano. O caminho não é. E lá, no final das contas, quando ele te diz preciso vender, ele está dizendo preciso vender para outras pessoas. Não está dizendo que está para vender pro chat GPT dos outros, né? Até vai estar dentro do chat GPT, né? Quando eu fizer um questionamento vai aparecer, mas ok, mas é como canal, né? Como meio, não como solução. Tem que saber pedir, né? Tem que saber Qualquer pedir. coisa, quando a gente chega, pede um chopp, né? Gelado, colarinho curto, não, quero assim, quero assado. É assim, né? Tudo é saber largar a primeira conversa, né? Saber começar essa conversa, saber como enriquecer ela. Quantas vezes eu vou perguntar pro agente A que eu estou utilizando até chegar naquilo que eu quero e em cima daquilo que eu quero colocar o meu dedo e fazer a transformação. E poder ter esse senso de crítico, né, depois, porque eu acho que essa é a grande questão do uso da ferramenta hoje para essa geração nova, que eu acredito, né, que é um cuidado que precisa se ter, né, de quando eles vão fazer esse acesso, do quanto eles têm seus críticos sobre o que é devolvido, né, porque a gente entender se está perguntando certo, entender se a resposta veio de acordo, se aquilo tu pode passar adiante como verdade, né, como solução. Então, acho que tem uma questão de educação bem importante. No Maximedia esse ano, quando eu estava lá, teve um papo sobre isso, assim, sobre o uso da IA. E aí, nos Estados Unidos, tiveram alguns casos de pessoas deprimidas que foram para a IA para fazer as perguntas. Como a IA faz o entendimento do que te faz feliz na tua resposta, ela deu a resposta que o deprimido queria ter. O deprimido não quer sair da depressão, né? Não quer ser puxado para fora. Ele quer justificar o momento dele. Pronto, para baixo. E algumas desfechos foram bem trágicos. Tá, aí alguém vai dizer, não, então proíbe. Não proíbe. Isso é um exercício super bacana. Faz uma pergunta para a inteligência artificial sobre alguma coisa relacionada a ti, assim, alguma coisa de relação, de filho, ela sempre vai te defender. Claro, vai ter ótima. Você é uma mãe ótima. Né? Preciso saber o que eu faço, assim. Ótima pergunta, muito inteligente, muito bem colocado. Você tem toda a razão, Fernando. É um puxa-saco, né? Por isso que é importante saber. Não, esse assunto é um assunto perigosíssimo, porque a gente entra e a gente não sai mais. Eu queria saber de ti, agora voltando para o Fernando, vamos lá de novo, né? 3 palavras que tu entende que hoje te definiriam no mercado. Acho que é ética, e a primeira delas, transparência e
Acho que simplicidade. Pelo menos são as que eu busco, assim. Não, acho que tu é visto assim, viu? Eu suspeito isso. Tomara, se for isso, tá ótimo. Que aí tá realmente espelhando, né? E assim, como corredor, como pai que tu és, né? De 2 filhos que hoje adolescentes, né? Hoje ambos adolescentes, esposo, né? Um cara que a gente falou religioso. Como é que tu equilibra esses valores que são valores que quem tem família sabe que demanda, né? Do quanto demanda para que a gente possa construir isso como valor, né? Para que essa família não fique com um monte de fio desencapado, né? Como é que tu equilibra isso, tendo a agência e mais as entidades que são 4 hoje? Que tu de alguma forma faz parte da área diretiva, né? Seja como presidente, seja como diretor. Eu acho que o primeiro... Isso foi um papo nosso off anterior, né? Primeiro que a gente não se dá conta quando vai se envolvendo com as coisas, né? A gente vai achando que pode entrar aqui e ali. E depois vai se organizando, né? Vai organizando para poder fazer. Eu acho muito legal, muito, muito, muito legal ser pai. Então, para mim, isso é uma diversão, né? Claro, tem que dar as duras e tal, mas é muito legal. Então, para mim, aquilo era um momento levar na escola, buscar na escola, participar. Para mim, sempre foi, sempre até hoje, quando tem, acompanhar eles numa competição e tal, é divertido. Então, é gostoso, é prazeroso. Então, para mim, aquilo não tinha desgaste. Então, nunca teve desgaste. Daí não é trabalho. Não é trabalho. Né? Nas entidades, para mim, sempre foi uma causa. Foi uma causa, assim, pô, estou aqui para ajudar o mercado a ter uma compreensão, enfim, assim, tentar enxergar um pouquinho como eu enxergo. Se eu tiver errado, vou aprender algumas outras coisas, como aprendi um monte de coisa. Só é desgastante quando tu tem uma força contrária, e existem forças contrárias, ou querendo puxar para alguma coisa que já passou, né? É como a gente dizer assim, vai num evento e daí alguém te diz assim, como é que a gente pode fazer para revalorizar um meio tal? Porque o tal outro meio tomou o lugar. Cara, para de pensar que vai voltar. Primeiro, pensa como que a gente se constrói em cima desse projeto. Né? Mas então a gente recebe esse tipo de força, assim, contrária. Né? Isso é um pouco E essa tua ideia vem de onde? Considerando que nós somos de uma geração, enfim, que viu outras coisas, que as coisas aconteciam de outra forma, quando tu pensa que as coisas podem ser novas, podem ser diferentes, isso vem de onde? Das crianças? Vem da tua fé? Eu acho que vem da certeza de que as coisas não tem jeito. Elas não voltam assim. Assim, tecnologicamente falando, não voltam. Os princípios são... Se a gente for olhar, a comunicação que a gente faz é a mesma, só a gente está colocando em lugares diferentes, de um jeito diferente. Falando com públicos diferentes. Com muito mais gente, né? A gente fazia propaganda para quem lia jornal. O anúncio era para quem lia jornal. Então, quem não lê esse jornal não tinha acesso. Hoje, tu faz alguma coisa que tu pode acessar todo mundo. Então, tu tem que saber comunicar com quem mudou lê. Mudou. Então, eu acho que esse é o barato, né? Alguém disse assim, pô, eram 4 meios, hoje são infinitos. Que coisa boa, né? Estimula a criatividade. E aí entra, que é a área criativa. E aí entra a IA, tu tem uma ideia e tu precisa botar em todas as ferramentas. Vai lá, joga lá, deixa que ele desdobre. Deixa que eu trabalho aqui. Esses dias na agência a gente estava fazendo um trabalho para implantar um sistema dentro da agência para ter os agentes fluindo, né? E aí eu fui perguntar para a turma. Todas as áreas tinham que me falar como iriam usar. Eles foram me entregando e tal, e eu chamei para conversa. Eu disse, tá, o que vocês entenderam? Foi depois de muita luta, um dos criativos diz assim, Fernando, eu não sei se eu escrevi direito, porque eu estava com muito medo de parecer que eu não quero trabalhar. Colocando o que ele imaginava que a IA tinha que fazer. Daí eu disse, maravilha, é isso mesmo, eu não quero que tu trabalhe, eu quero que tu pense. Não é para trabalhar, é para pensar. Tu tá ali para pensar, para construir, não é para estar... Quando a gente... Isso é uma geração... Ele já é um criativo já também, uma certa experiência. A leitura dele é que trabalhar é pegar um briefing
desdobrar, marretear, pegar É imagem. que a gente já fez isso, né? Não Antes precisa de ter que mais. construir Que bom que não essas precisa coisas. mais. Outro dia eu Mas tava... não precisa mais correr atrás do bicho pra matar, pra cortar. Pensando em mais atrás, né? É. Outro dia eu tava conversando com uma dirigente de uma universidade aí da parte de ensino e que precisava fazer uma planilha e ela estava num táxi da Europa, numa feira enorme e precisavam apresentar uma lista de quem ia entrar pela entidade dela lá. E ela disse pro IA, esses são os nomes da lista do ano passado, eu quero que faça um Excel. Dela é o pago, né? O profissional. Sim. E aí ele fez um Excel e ela disse, é para isso que a IA serve. Pois. A IA é para fazer aquilo que faz a gente perder tempo, que é a parte administrativa da ideia. Braçal, Não a ideia, né? Gasta teu tempo de braço na academia. Exato, eu Gasta sou super a favor. teclando. Pronto. Eu concordo. Eu concordo. Como é que tu encontra, assim, equilíbrio entre o teu propósito no teu trabalho? Entre tempo e qualidade com a família. Como é que tu encontra equilíbrio nisso? Porque tu hoje, como dirigente das entidades e também como condutor hoje da Integrada, tu tens compromisso com resultados, né? Sim. Tanto com o teu grupo de trabalho em entidade, que vocês têm vários objetivos enquanto ARP, né? A gente vê essa movimentação de uma forma muito clara no mercado todo ano. E depois tu tem todo o resto, né? Tem um monte de coisa. Como é que tu equilibra isso de fato no tempo? Não sei te dizer. Que coisa louca. Eu posso, eu também não sei responder essa pergunta às vezes, mas fiquei curiosa contigo, que talvez um homem mais calmo, como tu, tivesse uma resposta para mim. Acho que primeiro o hábito, né, a gente perder menos tempo com aquilo que não importa. Acho que esse é um do gastar mais energia com o que importa, assim. É uma dosagem de energia. E aí tem uma coisa que eu tenho feito, que eu participo de um grupo, um grupo, né, que faz reflexões na igreja, e enfim, não necessariamente na igreja. Quando a gente fala assim, parece que tem um monte de homens né, fazendo Não, eu Ave conheço Maria. um pouco Então, esses assim, grupos, já fiz parte. tem um grupo que faz um churrasco, bate um papo. É gente bem alegre. Muito. E houve uma palestra. Esses dias teve uma com um piloto de caça, falando sobre o trabalho dele cruzando com a fé. Imagina, um piloto de caça, né? Pô, deve ser... E nessas palestras a gente ouve muito sobre como é que a gente santifica a vida da gente. Porque a luta dos católicos é para que tenha uma vida mais santificada. Vou voltar lá no minuto, depois a gente coloca o minuto lá do início. Que a gente falou sobre o início, né? Nasci em tal lugar, né? E que era uma dádiva não, mas é um compromisso que os pais têm quando recebem aquela criança, né? Um compromisso maior com Deus do que necessariamente... Tá. Então, assim, para mim, quando a gente nasce perfeito. E a gente vai sofrendo transformações. Imagina, e são naturais, tá? São humanas. Imagina, a gente tá lá quietinho, no conforto da barriga, recebe o primeiro corte, toma um choque de ar, cortam tua fonte de alimentação, te jogam pra vida, dão uns tapas em ti. Uma sacanagem. É uma sacanagem danada, né? Então é um trauma, né? Foi o primeiro. Tá. Dali pra frente, a gente vai lidar com a vida de um jeito diferente, né? Vai aprender a tangenciar, vai aprender isso aqui. Mas, na essência, a gente foi feito para ser incrível. Foi feito para ser santo. Esse é o negócio. Foi entregue lá para ser... Todo mundo foi feito para ser irmão de Cristo. Pensem, se tu colocar nessa dimensão, já fica diferente o teu olhar. Tá bem. E a gente vai sofrendo transformações. Quando a gente se dá conta que, peraí, eu não tô aqui para isso. Eu não tô aqui para responder pro mercado. Eu não tô aqui para responder para fulano que eu sou melhor ou pior. Eu não tô aqui para competir com a agência tal, com o negócio tal. Eu não tô aqui para ganhar mais do que fulano, para comprar tal coisa. Eu tô aqui para viver bem, ser exemplo, principalmente ser exemplo, né, para que outros sigam. E
para que a gente consiga no final disso tudo encontrar assim, poxa, eu fiz boa parte da minha vida, eu fiz coisas boas. O coisas boas não é donativo, não é realmente tentar Contribuir santificar enquanto- o teu dia a dia. Então, acordar de manhã, pensar assim, puxa, o que eu vou fazer hoje bacana? Quais são os desafios que eu tenho? E tentar sempre pensando assim, pô, o certo e o errado. Fernando, isso explica muito a tua participação em entidades. Explica muito. Mas Porque é uma forma de tu multiplicar isso com um tiro de canhão, né? Talvez seja isso, porque com a tua timidez, com a tua simplicidade, eu talvez vejo isso muito é o que fácil. explique, porque eu tenho certeza que muita gente que busca hoje papéis importantes dentro das entidades tem um pouco de convicção e tem um pouco de... Eu acho que isso é um espaço de referência. As pessoas buscam um pouco isso, né? Eu não quero usar a palavra vaidade, porque eu acho que não é o caso exatamente. É muito mais o caso de ser realmente atingir um ponto de direito, de referência naquela área, de autoridade. Mas isso não tem em ti. E quando tu traz essa ideia, tem mais a ver, essa tua ideia de contribuição, tem mais a ver com a tua escolha de entidades, tu conseguir reverberar essa questão de ajudar o segmento, de ajudar a pensar diferente, de fazer o movimento do bem, né? Um movimento maior que não é direcionado efetivamente a ser dirigente. Tem uma história que algumas pessoas conhecem ela assim, dentro da agência. Se um cliente liga para a agência e ele tem agência, a primeira pergunta que eu faço é essa assim, como é que tá a tua relação lá com a tua agência? Não, a agência está sabendo que ok. Se a agência não está sabendo, eu já tenho uma forma de olhar, mas eu vou olhar, eu vou tentar entender muito melhor a proposta que eu vou ter que fazer, porque o preço não pode ser um diferencial. Se está me buscando, está me buscando por alguma coisa maior que o preço. Porque se for o preço, eu vou estar reduzindo o mercado. Talvez até esteja cometendo aqui um erro estratégico, assim, de estar dizendo isso. Tá bem, não vou falar mais. E Ju, tu tem que falar o teu apoio. Pois então, não tinha falado do meu apoio, que nós organicamente conseguimos a oferta do Deva Cavana, que é um salão familiar aqui da Zona Sul, que eu acho que me viu no último vídeo, no primeiro, né, e no segundo, e viu o estado que eu estava, de saída da corrida, que parecia que eu não tinha tomado banho, que eu estava com o cabelo colado na cabeça, e eu tinha tomado banho. Meu problema nunca foi esse, sempre foi a questão da simplicidade, daí Fernando, nisso a gente, pode não parecer, porque eu ando de acessórios e tal, mas não, é a mesma coisa. Sair da corrida e vim gravar o podcast. Olha o profissionalismo da host. E aí me convidaram agora, nos ofereceram um apoio bárbaro, que é Deva Cavana, que está aqui hoje no nosso Pote do Pensamento. Eu nem tinha te apresentado, né, Fernando? O Pote do Pensamento para que, em algum momento, se eu tiver feito qualquer pergunta que te constranja, tu tem o direito de parar e comer alguma coisa. Puxa, tinha acabado isso aí. E hoje também com um vinhozinho, né, pra gente relaxar um pouco, porque os últimos podcasts, os nossos convidados picaram de tanto café e a gente acabou se agitando, enfim, e não relaxando, que é a ideia do papo, né? Então, agradecer a Deva Cavana, que deu extrato aqui pra host parecer um pouquinho mais profissional. E voltar para te perguntar uma coisa que é muito curioso para mim, porque tu sabes que nós nos seguimos, né? Nós nos acompanhamos. Tu sabes que eu sou corredora, amadora. Nós nos colocamos assim porque eu acho que nós não fomos profissionais, porque os nossos pais, eu sugiro, aliás, Fernando Silveira, Juliana Silveira, somos da grande família Silveira. Sim. Né? Grande família Silveira, enorme família. De Lisboa para cá, um povo. Aliás, o nosso mercado tem muitos primos, né? Sim. Tava lembrando aqui, Caco. Ricardo Silveira, a Aline Silveira. Não, tem bastante gente, né? Isso. Mas enfim. Acho que só eu que não sou de mídia exterior. Mas vamos nos colocar todos no mercado publicitário, né? Tá. Colocando assim. E em função disso, eu ia te comentar que eu acho que a gente teve uma criação, pais bem parecidos, né? Na questão de constrói o que tu queres com o teu trabalho, né? Tudo que para ter precisa fazer alguma coisa em troca. Enfim, acho que a gente teve uma criação que vem daí. E aí, claro que nessa época, imagino que para ti, assim como para mim, não tinha espaço
efetivo para o esporte. Assim, o esporte, ele era um lazer. Sempre foi estimulado na minha casa, mas ele era um lazer, enfim, ele nunca foi dirigido como a forma que a gente hoje dirige com os filhos, de muitas vezes dar um espaço maior para isso. Mas te acompanho, sei que és um atleta amador, como eu, né, um corredor, e sei que tu é dos bons, porque as tuas corridas não são poucas, né? Eu vejo grandes distâncias. E queria saber de que forma tu entende que o esporte impacta na tua vida de trabalho e familiar. Porque o esporte traz muitas coisas. Eu tenho escrito bastante sobre isso, até a questão de disciplina, de constância, de elaboração, de tempo de elaboração, de paciência, né, de sociabilidade, enfim. E de que forma tu vê a corrida, que é o teu esporte, eu acho, né, Fernando? Eu não sei se tu fazes outros. Não, eu faço, jogo futebol também com os amigos, mas eu comecei a correr. Mas a corrida acho que é o teu forte, assim. Eu Hoje, vejo pelo hoje, hoje teu feed ali. é o que eu curto, assim, fazer. Acho incrível, porque é um momento que tu consegue fazer várias reflexões, tu consegue fazer vários encontros. Acho que a dor ajuda muito. Não tô dizendo que as pessoas têm que se machucar, tá? Mas o sofrimento, a busca, a meta, assim, é um negócio muito legal. Tem merecimento. Acho que para entender assim a diferença de uma coisa ou outra é ficar 3, 4 dias sem correr e começar a comparar o rosto de manhã assim. O meu, eu fico muito chato já fiquei um tempo sem poder correr. Gosto de começar o dia correndo. Dois. Isso dá uma energia incrível. Teu dia é E os outro. teus filhos gostam do jeito que tu acorda, feliz? Não, porque na verdade. Ou tu toma umas tomatadas assim? Não, nunca. Eu tenho como a família inteira faz alguma coisa. Sim, é uma família esportiva, né? Os meus filhos também. Na verdade, o correr de madrugada foi porque eu tinha que deixar minha filha no clube às 5 da manhã para ela fazer o treino duplo, que eles chamam na natação, né? Então, inverno ou verão, eles entram na água mais ou menos aquecida às 5 da manhã. Se aquela menina que eu peguei no colo pode entrar na água às 5 da manhã com 12, 13 anos, eu não vou poder ir pra rua correr? Pelo amor de Deus, eu tenho que dar algum exemplo também. Então, fica chato, né? Fica chato. Então, eu segui, eu fui fazendo. Eles curtem junto, assim, a história do correr. Eu acho que teu dia é diferente quando tu tá equilibrado. É comprovado, né? Não tem a menor dúvida. E outra, né? Só não precisa chegar num podcast com o cabelo molhado daquele jeito. Não, aí... Tem uma questão... Mas aí tu falasse assim sobre simplicidade. Eu acho que cuidado, vaidade, acho que não com medida não tem problema. Se tu gosta, se as pessoas gostam de aparecer, estar bem, se aquilo faz bem, se usar determinada roupa, cor e tal, acho que tem que ser, acho que tem que se curtir. Se para estar daquela forma e não prejudicar ninguém, ótimo. Tá de bom tamanho. Então, não são os acessórios que definem, né? De forma... Sim. Me diz o que para ti mudou na tua concepção de sucesso ao longo dos anos, considerando tudo que tu passou, né? Todo esse trajeto aí que tu me contou, que é longo e inclusive de segmento, né? De engenharia para... Enfim, o que tu acha que mudou na tua concepção disso? No início eu queria ser o melhor redator. Né? Então, para mim era que e tive grandes professores assim. O Fernando Palermo foi um cara incrível que hoje mora em Florianópolis, me levou para morar lá, para trabalhar lá na Atiplan. Tinha um cara que trabalhava lá, um gaúcho, o Antônio Verde, também um cara genial, tirava coisas de uma frase, ele fazia coisas incríveis. Eu queria ser como eles ou como outros grandes redatores. Acho que não passei nem perto. Então, a primeira coisa, não serei isso. Então, eu vou controlar a criação, vou usar minha experiência. Eu olhava assim para grandes diretores de criação. Acho que ajudei algumas pessoas na carreira. Tenho vários ex-integrados espalhados por aí que são excelentes, assim, e que hoje trabalham com a gente, mas eu acho que não cheguei lá. Então, assim, daquilo que eu tinha me proposto dentro de publicidade, eu não eu entendi que não era isso. E acho que isso tem um aprendizado incrível, assim. A gente é bom mesmo naquilo que a gente se sente bem e consegue ter o mínimo de eficiência. Aí
Com que eficiência tu consegue trabalhar? Mas tu tem que se sentir bem, né? E de certa forma, dentro da criação, eu me sentia desafiado. Era muito, tinha um esforço muito grande para tirar as coisas. Elas não eram naturais como para outros que eu via trabalhando assim. Então, por que que eu tô fazendo aqui, né? E aí tinha uma característica, eu conseguia sempre vender melhor o outro do que me vender. Então, eu vou vender o trabalho que os outros estão fazendo dentro da agência. Então, foi uma transformação, assim, de, do ideal, eu queria ser muito bom em alguma coisa. E o que é E, sucesso? sucesso, acho que é satisfação, assim. S de sucesso, S de satisfação. Tem que estar satisfeito e tem que estar com a vida equilibrada. Naqueles 4 sentidos que a gente falou. Tem que estar equilibrado. Serão teus filhos, assim, pensando em família, claro que o mercado pode se incluir nessa pergunta, mas pensando em família, como é que tu gostaria de ser lembrado? Ou como tu acha que serás? Em cima dessa construção consciente que tu tem de vida, Puxa, dos teus acho pilares, que né? vai ser um pouquinho diferente entre um e o outro, né? Tá. Filha mulher enxerga o pai de um jeito, filho homem de outra forma. Mas eu acho que eles não. Eu tenho certeza que eles vão enxergar como um cara como um companheiro deles, em vários momentos, assim. E principalmente que sempre teve aberto para ouvi-los, assim. E eles sempre trouxeram, trazem ainda, né, as coisas deles, assim. E quando tive que apertar, era por uma convicção ou por uma percepção minha, mas que eu nunca deixei de ouvir o contraponto. Assim, não. E acho que a gente está construindo algo legal em família, assim, os 4, assim. Acho que a gente tem um equilíbrio. Minha avó diria assim, nem fala muito isso porque as pessoas vão invejar, né? Puxa, eu não tenho menor. A gente tem um equilíbrio muito legal, os 4, assim, em família. A gente convive muito bem, a gente se entende bem, tem muitas diferenças, mas a gente tem um encontro muito bacana, com muita fé e com muito amor, assim. Acho que são duas palavras que definem sucesso. Tem fé e tem amor, tá equilibrado. No mercado. Ixi, vou pegar um. Fica à Vou vontade. pegar, não vou. Fica à vontade. No No mercado tô tu não fora. vai, tu não vai, Tô fora. tu não vai te. Bom, então eu vou te dizer como mercado, né? Que eu acho que tu passa esse companheirismo, né? No mercado vocês vão me matar que eu estou batendo na mesa, não vou mais bater. Eu acho que passa a mesma coisa que tu passa na tua vida pessoal. Acho que o mercado te tem como um companheiro. Passa Tomara, muito isso. se for o caminho. Quando tu te aproxima tanto da gente como empresa de mídia aqui para conversar sobre formas de fazer, né? Hoje eu recebi esse presente teu, recebi esse presente do Fernando, que é um caderno de ideias, né? E essa proposta ela já é um pouco da tua cara, porque ele fala disso, né? Fala da gente sentar e conversar, da gente sentar e ter ideias e co-criar. Isso tem muito a tua cara, então esse companheirismo é o que tu passa como marca pessoal para mim, né? Que bom. Então, te passar isso e antes da última pergunta, que é bem curtinha, vocês não precisam ficar me olhando com essa cara, nós já estamos terminando. A minha última pergunta, antes de agradecer, então, de novo, esse apoio orgânico que a gente recebeu do Deva, que, falando em marca pessoal, é uma empresa, tem um nome que está fazendo esse apoio à H-Mídia, mas que no final das contas são pessoas de lá, uma empresa familiar que está apoiando a mim e a nossa empresa familiar aqui. Então, a gente está falando de gente, no final das contas, né? E essa nossa conversa não é diferente, né? Hoje a ideia era fazer o Fernando. Eu estou muito feliz de ter te ouvido, de ter conhecido mais a tua história. E queria te perguntar, para a gente terminar, o Fernando, a tua marca pessoal, em uma palavra. Uma. Uma? Baixinho, mas- Puxa. Agora eu que vou. Em uma sinceridade, assim, no melhor sentido da palavra, assim, quando a gente fala sinceridade, parece que vai ser grosseiro, né? Vai dizer o que vem na... Não, sinceridade eu eu vou, eu vou ficar extremamente desconfortável se eu tiver que agir diante de uma situação, se eu tiver que ser, aspas, no educado, tiver que ser educado em uma situação que eu não confie.
naquele ambiente ou naquelas pessoas. Então, isso também é sinceridade. É perceptível que eu estou desconfortável. Já me diz E tu deixa claro o teu propósito em cada ação, né? Acho que isso é sincero. Assim, não significa que eu não vá estar no local, não significa que eu não vá cumprimentar, vou cumprimentar todo mundo sempre. Mas tem, óbvio, tem situações que eu fico desconfortável. E aí eu acho que eu atribuo isso à sinceridade. Assim, sou tão sincero que eu não vou ser simpático à toa. Muito bem. Então, eu te agradeço. Nós estamos, gente, muito bem de presidente da ARP, né? Eu acho que a gente está muito bem de presidente e de diretor dessas entidades na representação da gente e das nossas demandas, considerando tudo que a gente ainda vai passar, que eu acho que realmente é um momento de transformação. E é muito bom saber que temos lá na frente, né, nessa briga por nós aí, compondo ideias e compondo pessoas tão diferentes, né, e compondo ideais, com clareza, com honestidade, com sinceridade, trazendo essa disciplina toda, essa coerência toda relacionada à espiritualidade, à família, ao esporte. Então é muito gratificante ter te ouvido hoje. Que bom. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado. E é isso, gente. Quem foi pro front hoje, então, Fernando? Obrigado. Que Deus abençoe todo mundo que está vendo.